Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, que se inicia hoje com a presença ilustre do Padre Lázaro Muniz. Mas antes de apresentar nosso convidado, considerando que esse é o nosso primeiro episódio, quero pedir licença, Padre Lázaro, para fazer uma breve contextualização desse projeto, desse podcast, e também poder me apresentar, né? Inicialmente, esse podcast, ele trataria sobre temas relacionados à espiritualidade, né? Essa era a ideia inicial. A espiritualidade, assim, sempre me despertou muito interesse. Desde eu era criança, inclusive, me lembro de refletir sobre isso e a gente tinha inclusive em casa um livro que hoje se tornou um livro super conhecido, que eram os Deuses Astronautas, e aquilo me intrigava, só que eu não tinha nem maturidade para compreender o que estava sendo abordado ali, né? Mas de alguma forma aquilo mexia comigo, né? Me lembro também, eu praticava karatê quando era, enfim, criança, adolescente, e tive vários professores de karatê, mas o que mais, com quem eu mais tive afinidade foi com um professor que ele passava a filosofia por trás da arte marcial. Então eu me lembro de no dia das aulas ele levar uns livrinhos assim, digo, olha, próximo treino quero ele lido. E tinha livros que são até hoje são livros extremamente importantes dentro da filosofia oriental, da tradição oriental. Me lembro de um deles que A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que é um livro hoje ainda super importante. E, enfim, então são essas lembranças. Depois, aí veio a fase de colégio, e aí as leituras, naturalmente, já não tinha mais tanto tempo para... então o foco já tinha que ser estudar os livros obrigatórios do vestibular, depois veio faculdade, especialização, mestrado, e aí, enfim, mais uma vez, assim, foi um período que volume de leitura tão grande que só havia tempo para ler sobre direito, né? Então, foi um período que realmente, assim, eu só fazia leitura técnica, enfim, e aí, naturalmente, a gente não tem essa cultura de desenvolver. A sociedade não estimula, né, que a gente desenvolva leituras mais espiritualistas, mais transcendentes, né? E isso lá pelos 30 e tantos anos é que, digamos assim, a espiritualidade voltou com força, e aí todas aquelas questões que eu digo que são questões essenciais do ser humano, né? Questões do tipo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. Então elas começaram a vir com muita força, a voltar com muita força, né? E aí eu fui, naturalmente, né, atrás das minhas respostas e buscando, né, conhecer, entender as tradições, entender melhor sobre espiritualidade. Eu já tinha, naturalmente, uma base, né, dentro da mitologia, da filosofia do candomblé, né? Enfim, então comecei a estudar e me dedicar bastante ao tema da espiritualidade. E tive a oportunidade de fazer um curso. Eu morava em São Paulo, fiz um curso ligado à Faculdade de Medicina, ao Departamento de Neurocirurgia e Neurologia da Universidade Federal do Estado de São Paulo,
que foi um curso de cuidados integrativos, teorias e técnicas para cuidados integrativos, né? Então, embora fosse um curso no formato acadêmico, ele era dividido em alguns módulos. Tinha o módulo corpo, o módulo psique, o módulo de arte, o módulo de espiritualidade, o módulo de práticas orientais. Mas o assoalho desse curso era a espiritualidade, né? Sempre foi. Então, foi um curso que a gente tinha contato com as diversas tradições religiosas, próprio cristianismo, judaísmo, cabala, antroposofia, geometria sagrada, budismo, hinduísmo, sufismo. Então, foi assim um curso riquíssimo. Na época ele me foi indicado eu fazia uma terapia bioenergética na época, e a minha então terapeuta ela recomendou esse curso como um divisor de águas na vida, né? E assim foi, né? Então, a partir daí também eu comecei a me dedicar mais na verdade, a aprofundar um pouco mais esse estudo, né, da espiritualidade, a diversificar um pouco também, né, essas linhas de conhecimento. E quando voltei para Salvador, né, eu comecei a sentir um pouco de falta desse intercâmbio, né? Porque a gente acabava nesse convívio, né, trocando com pessoas de diversas tradições, diversas linhas. Havia também muitos terapeutas também de diversas linhas. Então, e aí acabava sendo uma experiência muito rica. E quando eu voltei, realmente eu senti um pouco de falta disso, e eu comecei a pensar, imaginar como, de alguma forma, que eu poderia trazer isso para cá, vivenciar isso novamente, trocar experiências, trocar ideias, enfim, né, informações com pessoas de pensamentos e de tradições as mais diversas. Então, foi assim que surgiu a ideia de fazer um podcast, inicialmente para falar sobre esses temas, né? E foi assim também que surgiu o próprio Instituto Adupé, que tem esse propósito de promover o desenvolvimento humano. E, enfim, então, como eu falei, inicialmente a ideia era trazer apenas temas da espiritualidade, mas o que acontece? Eu acabo brincando, Padre Lázaro, de ser triatleta, tá? Então, e nessas andanças, a gente, lógico que de forma muito, muito amadora, tá? Então, nessas andanças aí pelo universo do triatlo, a gente acaba conhecendo muita gente e vendo muitas histórias também extremamente interessantes, histórias de superação, histórias de como o esporte transforma e melhora a vida das pessoas. E surgiu também a oportunidade de trazer isso para o projeto, tá? E aí eu fui refletir, eu digo, bom, espiritualidade, esporte, de que forma esses temas podem se conversar, qual é o denominador comum que há entre eles, e a partir daí eu cheguei à conclusão de que existe sim um denominador comum, que é permitir que a gente possa viver melhor, tá? Então, o esporte como instrumento para viver melhor, para se viver melhor, a espiritualidade como instrumento para se viver melhor, e qualquer outra coisa que se apresente também como instrumento para se viver melhor, cabe aqui nesse projeto. Então,
eu entendi que o melhor, pelo menos, dentro do que eu estava imaginando, seria fazer um podcast sobre viver melhor. Né? E aí, naturalmente, a espiritualidade é fundamental. Né? Existe, né, a gente pode, tanto a espiritualidade, que eu costumo dizer assim, que é para fora da gente buscar entender como é o plano espiritual e quem são as entidades do plano espiritual, mas também a espiritualidade para dentro, né? Aquela espiritualidade que a gente pratica com o propósito de entrar em fluxo com o universo, em fluxo com a vida, em despertar, vamos dizer assim, esse divino que existe em cada um de nós, essa centelha divina. E dessa forma, independentemente de ritos, independentemente das mais diversas práticas religiosas que existam, no fundo, é como se viver melhor. Né? Então, e aí surge a oportunidade, né, da gente fazer essa conversa, pela qual desde já eu já agradeço de coração. E aí eu fiquei pensando também em qual seria a tônica dessa nossa conversa. O que a gente poderia, dentre tantos e tantos temas que a gente poderia trazer, o que poderíamos focar, no que poderíamos focar. E aí eu me lembrei que eu conheci o Padre Lázaro num terreiro de candomblé, né? Mais especificamente no terreiro do Gantuá, do qual minha avó é Alorixá. Considerando também, né, que a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é uma igreja, pelo que eu entendo, né, e que é uma igreja de resistência, me corrija se eu estiver errado, tá? É uma igreja de resistência, acho que vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, não é? O tema que me veio foi convivência religiosa. Como, numa cidade como Salvador, né, nós podemos conviver de forma harmônica, de forma respeitosa, de forma salutar, né, com as diversas manifestações religiosas. Então, essa ideia da convivência religiosa, eu acho que, inclusive, é a base desse trabalho, porque para falar sobre espiritualidade, para falar aqui hoje, estamos com o Padre Lázaro, padre da Igreja Católica. Amanhã vamos trazer pessoas ligadas ao candomblé, pessoas ligadas à tradição budista. É fundamental que exista um ambiente de convivência, de convivência harmônica. Então, esse ambiente é o que eu considero ser o assoalho desse projeto. Tá? Então, dito isso, eu quero pedir que o Padre Lázaro, ou eu não sei nem se não posso chamar de Ebome Lázaro. Não exagere. Por favor, tenha a palavra, possa se apresentar e mais uma vez, gratidão pela presença. Que bom, Bruno. A alegria e a honra de poder abrir, né, esses podcasts, começar esse trabalho com esse Instituto ADUPé, que é uma experiência certamente que será muito grandiosa, muito positiva, muito valiosa, certamente, porque vai se falar da convivência religiosa, que, aliás, a gente precisa tomar como elemento, como assoalho, bem que você lembra isso, a perspectiva do respeito, né? O melhor elemento para essa convivência vai ser o respeito entre as diversas religiões, diversos segmentos religiosos. Eu sou padre há 27 anos, trabalho hoje no Rosário dos Pretos e no Santuário de São Raimundo, também sou capelão num cemitério, então são três
realidades diferentes da minha atuação religiosa, além de vários outros elementos e possibilidades. Como você bem lembrou, nós nos encontramos justamente no terreiro do Gantuá. Não, e aí é bom lembrar os nossos ouvintes, não que eu seja iniciado, né, no terreiro nem no candomblé, porque minha opção religiosa é o catolicismo, mas tenho a alegria de sempre ser muito acolhido, né, no terreiro do Gantuá ou em outros terreiros os quais eu tenho visitado. E que é bom lembrar também, não visitado apenas só por causa do trabalho na Igreja do Rosário, já era um empenho da minha vida de poder ter um olhar cada vez mais aberto para essa convivência religiosa, por entender justamente que a religião do outro não o torna nem meu adversário nem inimigo. Então, cada pessoa tem a possibilidade de fazer o seu segmento religioso e desenvolver a sua espiritualidade, que é muito mais além do que práticas religiosas. Você já lembrava bem aí, porque às vezes tem gente que pode achar que a espiritualidade e práticas religiosas são as mesmas coisas. Você pode ter muitas práticas religiosas e não ter espiritualidade nenhuma, né? Pode ser Exatamente. só atos ali religiosos, depois vai para casa e esquece. A espiritualidade constitui estilo de vida, né? A espiritualidade vai marcar a vida, a existência, a sua ação política, a sua ação humana, afetiva, tudo. A espiritualidade ela tem que marcar, ela tem que ser esse assoalho mesmo de vida para eu poder dizer eu sei onde estão meus pés, eu sei aquelas famosas perguntas que você tem lembrado, né? Quem sou, o que faço, para onde vou, o que eu posso fazer de melhor nesse mundo. Então, essa é a discussão com a qual eu venho tentando trabalhar, também por causa da Igreja do Rosário, mas muito mais pela própria dinâmica religiosa, pela fé, pelo ministério que a Igreja me confiou como sacerdote. Então, eu tenho procurado ser um líder religioso que acolhe a diversidade religiosa, sem prejuízo para uma ou outra forma religiosa. Então, quando eu vou ao candomblé, quando eu vou ao centro espírita, quando eu vou visitar algum irmão em algum outro espaço religioso, não estou ali nem para impor nada, nem para exigir nada, estou ali na fraternidade, como irmão, como também os acolho como irmão e deixa cada um tomar o seu passo, o seu rumo, seguir a religião que deseja e construir o seu caminho de espiritualidade para um bom viver, para um conviver digno, né? Então é isso que a gente vai fazer. Eu tenho hoje 58 anos, sou você Jovem. falou de esporte, isso aí. Ela está mandando recado para mim que precisa. Não você esse triatleta, mas precisando. Porque você lembrava aí desse bom viver, desse conviver e da saúde, claro, né? Claro. Por isso que tem essa relação, o esporte, a espiritualidade, a religião, tudo é essa perspectiva de saúde. Saúde vem da mesma raiz de ser santo, né? De ser saudável, né? Então, é uma raiz comum que diz é preciso cuidar do bom viver, é preciso cuidar da vida, é preciso fazer acontecer a paz e a harmonia no mundo. Maravilha. Padre Lázaro, me permita voltar um pouquinho para entender, e aí eu queria que você contasse para a gente como foi que a espiritualidade entrou na sua vida. Antes do Padre Lázaro, como era o Lázaro que encontrou em algum momento essa espiritualidade? É bom como você tá lembrando aí, desde a infância, a gente vai começando a se fazer certas perguntas, nem sempre com a mesma qualidade ou com a mesma força. A gente vai, né? Vai vivendo. Então, eu posso lembrar assim, quando a primeira vez que eu me descobri olhando para alguma realidade religiosa, nem foi a Igreja Católica, na verdade, né? O primeiro contato foi justamente com as religiões de matriz africana, porque tinha uma pessoa próxima de casa, coisa da criançada que vai comer o caruru, né, de 7 meninos, e que a gente ia, tinha um terreiro de um lado, tinha uma experiência de um parente que tinha um centro umbandista, a gente foi tendo um pouco esses contatos. Depois do contato com a religiões, com comunidades evangélicas, também por questão da amizade. Só que aos 8 anos, 9 anos, que minha mãe
minha mãe tinha essa perspectiva de colocar todos os filhos para fazer primeiro Eucaristia, embora ela não frequentasse tanto a igreja, mas todos os filhos foram batizados, né? Todos os filhos fizeram a primeira Eucaristia, só os mais novos depois, que aí já foi relaxando mais, mas até meu tempo, isso era uma exigência. Depois a mãe foi ficando mais idosa, já não podia mais impor aos mais novos, e aí alguma coisa, mas geralmente todo mundo tinha uma experiência religiosa cristã católica, né? Isso foi me posicionando cada vez mais para tomar uma decisão. Então, aos 9 anos, primeira vez que eu vi um padre, e ali eu fiquei já, né, pensando, bom, o que é isso? Né? Mas eu só fui realmente ver que eu tinha pensado nisso quando eu estava com uns 13 ou 14, porque aí eu só fiz Eucaristia já velho, porque fazer a primeira Eucaristia com 13, 14 anos já era, para a realidade de muitas famílias, a gente faz com 9 anos, eu já fui fazer já com uma certa idade. Mas houve aí um engajamento religioso muito grande, de entrar para a igreja, de assumir a fé cristã católica, de me tornar liderança religiosa ainda jovem. Né? Aos 14 anos eu já estava dirigindo um grupo de jovens, depois daí fui seguindo, grupo de jovens, comunidade, liderança, estudo para a pregação, para orientar a comunidade. Fui para uma paróquia onde a liderança leiga, a liderança não padre, não feira, mas os leigos, os jovens, tinham uma presença muito forte, então a gente conseguiu se desenvolver muito forte, já conduzindo a comunidade, porque a maioria das coisas que fazíamos éramos nós, então não tinha padre todo dia. Então isso já ajudou a desenvolver e a entender que aquilo era bom, e eu gostava, e a família foi apoiando. Meu pai, no início, teve uma certa resistência, achando que eu dava mais tempo para a igreja do que para casa, para a família. Chamou atenção algumas vezes, brigou várias vezes, se queixou, mas depois foi entendendo por uma coisa que foi interessante, que era o testemunho das outras pessoas, inclusive as pessoas idosas que passavam por ele, encontravam ele na rua e perguntavam por mim. Em determinado momento ele se irritava com isso. Depois se encheu de orgulho. Toda hora eu tenho que responder para essas. Depois, justamente, foi entendendo que isso trazia algum elemento positivo, importante. Um dia ele me encontra no meio da rua. Aí a gente gostava de sentar na esquina da rua onde a gente morava. Aí eu vi um altano da igreja, sente aqui. E aí foi justamente falar disso. Estou vendo que isso faz bem para você, então continue. Isso para mim foi como se ganhasse na loteria, né? Porque aí eu pude dar outros passos, porque até ali eu estava meio travado, dividido, achando, não, meu pai vai brigar, é melhor não ir, quase pensando em desistir até da igreja, mas pude resistir, Deus foi convencendo ele e as pessoas. É aquela questão que a gente fala, né, do testemunho e da convivência. Né? A convivência com outras pessoas e a convivência com pessoas que, inclusive, não eram da religião. E ele entendia que as pessoas me viam até como um testemunho, uma expressão, um jovem que era responsável, que tinha toda uma vida, que dava a ele uma segurança de ter criado bem um filho. Né? Então, isso para ele foi enchendo de alegria, de orgulho. E minha mãe, depois, quando eu disse que ia para o seminário, aí foi muito choro. Maravilha. Qual é o orixá do Padre Lázaro? É uma boa pergunta. Vai perguntar a sua avó. Dizem várias coisas, por isso é melhor deixar quieto. Fazem associação com São Lázaro? Não. Muitos falam de Xangô, outros de Omolu, outros, mas tem sempre muitas associações assim, mas eu nunca deixei sempre isso quieto na graça de Deus. Não. A inspiração para o nome foi de São Lázaro? Não, minha mãe. Talvez por minha mãe. Ela, na verdade, como eu nasci entre São João e São Pedro, talvez quase que o nome seria João Pedro, porque eu nasci dia 27 de junho. Então, entre São João e São Pedro.
Segundo minha irmã, foi ela que deu a sugestão de colocar Lázaro. E minha mãe realmente gostava muito da igreja de São Lázaro. Então aí foi criando um pouco essa relação e escolheu. A princípio queriam Pedro Lázaro, mas depois resolveu fazer um só, não nome composto, só Lázaro, e pronto. Mas não é que ela fosse a grande devota. Porém, gostava muito, frequentava, ia nas missas, então tinha toda uma experiência. Nós gostávamos quando passava o povo na rua para é, entregar a flor do velho, então a criançada toda, nós saíamos correndo para comer. A período da festa de São Lázaro ou de São Roque, a gente já corria para a rua para poder comer a pipoca e fazer toda essa festa. Então, isso sempre foi uma marca de família mesmo. Minha mãe sempre me ensinou muito a respeitar muito quando o pessoal passava lá com seus tabuleiros, seus balaios, a gente tinha sempre um respeito muito forte. Maravilha. E como é transitar tão bem entre a igreja e as comunidades de terreiro? Olha, o tão bem eu vou deixar para sua conta. Porque tem conflitos, de fato, tem. E não sei, e teria que acontecer, de fato. São doutrinas diferentes, Sim. São perspectivas religiosas diferentes, então, em algum momento, há choques, com certeza. Há incompreensões de um lado e do outro, tanto da parte dos meus irmãos católicos, que muitas vezes pensam que eu estou me perdendo, que eu estou, em vez de levar todo mundo para se converter para a Igreja Católica, estou deixando o povo ser. Então, como também dos irmãos de matriz africana, eu já ouvi, né, queixas e reclamações: o que esse padre está fazendo aqui, para que o padre vem no terreiro, essas coisas todas. Então, aí, os irmãos evangélicos, misericórdia. Então, eu sou quase tido como demônio, né? Entre alguns, e os grupos mais radicais da igreja também, eles já pediram até minha cabeça, até para que o bispo me mande embora da igreja por causa dessa relação. Então, não é fácil, porém eu tenho sempre uma convicção: não estou fazendo nem por mim, não é por um desejo pessoal, não é por um prazer de aparecer, é para cumprir o evangelho. O Evangelho diz: amai-vos. Né? Se o Evangelho de Cristo, e foi o próprio Cristo que disse: amai-vos. Se ele mandou amar os inimigos, quanto mais os amigos. Né? Então, eu não vejo ninguém de nenhuma outra religião como meu inimigo, até que ofenda a minha religião ou ofenda a mim mesmo. Que, mesmo assim, a gente continuará tentando criar um caminho de amor, de paz, de harmonia. Quanto mais, como você bem disse, estava lá no Gantuá, muito bem acolhido, no Pilão de Prata, no Olufanjá, no Hotel Amigo. Então, vários terreiros, eu tenho o prazer. As igrejas evangélicas, os centros umbandistas, espíritas, já fiz palestra no centro espírita, já fui a vários lugares. Então, quando é possível estar, várias rodas de conversa sobre religião, vários atos interreligiosos. Esse dia fiz um culto interreligioso para uma formatura. Então, aonde é necessário mostrar e levar a fé e apresentar a Igreja Católica que está em harmonia com as outras religiões, eu me sinto totalmente tranquilo e feliz, e faço isso não para uma glória pessoal, não para receber elogios, mas por causa da própria fé a qual eu professo, que diz que eu preciso respeitar todas as outras religiões. E se é para respeitar, não posso ficar respeitando de longe, me excluindo, evitando ter contatos. O contato é necessário, né? Claro que no contato pode haver atritos, pode haver confusão de doutrinas, e aí é o risco que a gente tem que fazer, é o risco que tem que correr, de que em algum momento eu posso não ser compreendido quando defender uma postura da minha religião, ou eu posso não compreender o outro por defender uma postura da dele, mas juntos vamos dialogando, e depois, quando não há como mudar nada, cada um fica com a sua doutrina e a gente continua se amando e se respeitando. Isso é que é importante. Fundamental. Eu vi realmente uma entrevista sua, acho, em algum, não lembro agora para qual instrumento de comunicação foi,
em que o senhor dizia, olha, já me chamaram de demônio e me acusaram de levar o povo à perdição. Então, acho que é um pouco isso. Eu tenho ouvido isso. É. Se você entrar em alguns dessas redes sociais aí de algumas pessoas mais radicais, meu nome está totalmente destruído lá, porque já pediram ao arcebispo para me tirar da igreja, alguém já prometeu até ir ao Vaticano para pedir ao Papa para me expulsar da fé, justamente por causa dessa relação. Você lembrou bem da Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário dos Pretos tem ali uma presença forte de muitos irmãos negros e negras que criaram aquela irmandade que está perto de fazer quase 400 anos, que é uma irmandade que nasce dos irmãos angolanos, e aí vem até a festa nacional da Muxima, que é a padroeira de Angola, no início de setembro, para que a gente possa resgatar essa relação com os angolanos. Aquela igreja é marcada por isso, é marcada por alguns irmãos com a dupla pertença, e a gente não pode negar isso, alguns irmãos que ali frequentam também o candomblé ou outras concepções religiosas, mas se sentem ali acolhidos, amados, respeitados. Não vão lá nem para destruir nem uma religião nem a outra, vão para uma convivência pacífica. Então, isso que é importante. E, ao mesmo tempo, apresentar as pautas mais sublimes da negritude, que é justamente a resistência a toda forma de discriminação, o racismo que está aí tão forte, né? Vamos dizer que não tem, mas ele é tão mais presente do que a gente possa imaginar. Agora cresce tão profundamente o racismo religioso, né, que está tão forte, o racismo institucional e tantas coisas que são de perversão da vida humana, e o Rosário está ali justamente nessa perspectiva de não só de defesa, mas de luta mesmo, de combate, e de tentar construir um caminho cada vez mais pacífico entre as pessoas, que não é mexer. Eu sempre digo às pessoas que vão lá na missa, a missa que celebramos é a missa cristã católica. Quem entra aqui tem que se comportar dentro da dinâmica da fé cristã católica. A gente não fica inventando nada na missa que traia, né, a essência da missa. Alguém me diz, mas tem palma de mar, mas tem dança, tem isso. Isso não é traição à essência da missa, né? A essência da missa é aquilo que a gente reza, é o mesmo missal, é o mesmo rito, os mesmos é o mesmo vinho, é a mesma água, é o mesmo pão que a gente usa. Quer dizer, o rito é católico. Só acrescentamos algumas expressões de negritude, como um atabaque, como uma música cantada de uma forma diferente, né? Só nesse sentido, para mostrar que a espiritualidade pode ser vivida, que para mover as pessoas da espiritualidade não é só um teclado, né, ou um violão ou uma harpa, né, porque sabemos muito bem qual é o instrumento mais antigo de comunicação do mundo. Foram os tambores, foram os toques, não foi, o piano não nasceu lá, né, a harpa não nasceu quando a humanidade estava nascendo, mas o tambor sim, né? O toque, a sinalização sonora sempre esteve presente, e isso é valioso para nós e para os povos africanos. Por isso a gente vai permanecer na graça de Deus. Perfeito. Eu quero voltar mais adiante à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mas pegando o gancho disso que você falou sobre a missa, a ritualística da missa. Houve uma situação curiosa com minha esposa. A gente, sempre que pode, tá? A gente costuma ir à missa de Santa Bárbara, no dia 4 de dezembro. Último ano, no ano passado, a gente foi na igreja de Santa Bárbara, lá na Liberdade. E ela fez uma postagem, tá? Fez um videozinho, né? A gente estava na missa, ela fez um videozinho e postou. E aí alguma conhecida dela mandou uma mensagem em inbox dizendo o seguinte, que isso, ela, assim, com todo respeito, entre aspas, isso não era missa. Então, assim,
E o senhor acabou de falar que o ritual é o ritual da missa, né? Então eu queria... Aqui eu preciso fazer como posso dizer assim, uma explicação. A Igreja de Santa Bárbara da Liberdade, de fato, não faz parte da comunhão da Igreja Católica Apostólica Romana. Uhum. É um grupo dissidente. Então, ela tem um outro modo de celebrar. Eu não conheço como é que celebra. Talvez as pessoas que questionaram tenham questionado justamente por isso. Algumas pessoas amigas que já foram lá também questionaram por não se identificar dentro da mesma dinâmica com que faz o rosário ou outras celebrações. Então, como eu não conheço, não digo, não questiono como é que é o rito. Porém, só faço essa alerta de que é um outro segmento religioso que não é o segmento cristão católico apostólico romano. Embora ela continue se chamando de Igreja Católica, mas é católica independente. Ela não está ligada. Ela não está vinculada à arquidiocese, nem a Roma, nem ao Papa, nem a nenhum grupo. Então, por isso, o rito pode ser que tenha sido mexido de diversas formas e por isso talvez as pessoas não se identificam mais com o rito normal da fé cristã católica romana. Então, talvez tenha por isso que alguém tenha questionado, né? Inclusive tem a comunhão, tem sim, pode ter todas essas coisas, mas eu já soube que às vezes tem saudações aos orixás, que eu também nunca vi, tá. então eu não sei como é que esse processo é feito, né? Mas só para poder lembrar, porque estamos falando de duas, aí nesse caso estamos falando de dois segmentos religiosos, né? Então, quando eu falo que a missa segue o seu ritmo normal, porque a missa que nós celebramos no Rosário segue o rito normal da Igreja Católica Apostólica Romana. As outras, como a gente fala de uma pluralidade religiosa, a gente tem que lembrar que existe hoje inúmeros segmentos, menores, maiores, dissidências de diversas igrejas. Da Igreja Anglicana tem dissidência, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica, porque as pessoas na sua andança não vai conseguindo acompanhar mais o esquema de uma religião, sai, às vezes não quer sair para criar uma totalmente diferente, continua com o mesmo rito, porém sem comunhão com a fé anterior à qual ele pertencia, né? No caso da Igreja Católica Independente é nesse sentido. Por isso que a missa celebrada lá, os sacramentos celebrados lá para a fé cristã católica romana não é dado a mesma validade, né? Então o batizado se uma pessoa for batizada lá e vier passar para cá, eu preciso refazer o batismo, porque é uma compreensão nossa de que, como não tem a comunhão, a gente não consegue acolher o mesmo rito. Então tem essas dificuldades. Claro que pode ser que o irmão da Igreja Independente, ao ouvir aqui a nossa conversa, se sinta ofendido, mas a intenção não é de ofender, é de esclarecer, de claro. poder dizer são ritos diferentes, compreensões diferentes, embora na estética, né, possa parecer tudo igual, né, no ritual, porque eles conhecem o mesmo ritual, então celebram às vezes até pelo mesmo ritual, que pode ser adquirido em vários lugares, né, nas livrarias. Então, é padre, então a gente se chama de padre, a gente também acolhe que a pessoa tem o direito de ter o título de padre, porém ela não comunga da mesma missão cristã católica romana. Não, está claríssimo. Se ela não está vinculada à arquidiocese, não está vinculada à Igreja Católica Apostólica Romana, é um rito diferente. Mas voltando então à Igreja de Nossa Senhora Rosário dos Pretos, queria entender um pouco como é que a imagem de Santa Bárbara foi aportada ali, como é que ela chegou ali na igreja? Eu não tenho assim a informação mais direta quem levou, mas segundo os mais velhos lá, é fruto do incêndio do mercado, né? O mercado de Santa Bárbara, a devoção a Santa Bárbara era uma devoção mantida por uma família
com muito carinho, que mantinha não só no mercado, mas que já fez circular essa devoção por vários lugares, na igreja do Paço, na igreja de Santa Luzia, e a imagem primeira dessa devoção de Santa Bárbara está na igreja de São José do Corpo Santo, ali perto do elevador da Sé. Então, a imagem primeira da devoção dessa família é justamente a imagem que está na igreja de São José do Corpo Santo, ali embaixo, perto do elevador. Tem uma igrejinha ali, que é a igreja de São Pedro Gonçalves, mas que é conhecido como de São José do Corpo Santo, por causa da Irmandade, que era do Corpo Santo. Essa é a primeira imagem. Depois tinha a pequena imagem, que é a que está hoje no Rosário, que tem essa que parece 20 anos, que está definitivamente na mão do Rosário, porque com o incêndio do mercado, eles pediram que o Rosário tomasse conta, e depois, quando houve a questão do tombamento, o primeiro tombamento da festa, então já estava no Rosário, então precisava definir a sede onde essa devoção deveria ficar. No Rosário foi criada uma espécie de uma devoção, então tem um grupo chamado Devoção de Santa Bárbara, onde as pessoas fazem votos, fazem promessas, onde as pessoas têm uma veste própria para fazer parte dessa devoção. Então tem toda uma estrutura, e aí o Rosário ficou guardião da festa e da imagem, né? Então a imagenzinha pequena, que é uma imagem pequena, mas muito linda, muito... Ver as fotos, parece que era uma imagem grande, poderosa, mas é uma imagem pequenina, como era Bárbara, simples, singela, guardada na sua torre, mas que manifesta uma fé profunda, grandiosa, porque abraçou a fé a ponto de dar a própria vida, né? Então é uma relação que foi crescendo. Bárbara, depois Iansã, teve uma missa interessante, porque uma missa dessas do dia 4, que eu perguntei às pessoas o que é que tem a ver uma coisa com a outra. Todo mundo se assustou no meio da pregação, e eu fui explicar. De fato, se a gente fosse olhar uma pessoa pela outra, a gente não vai encontrar relações, né? Bárbara, uma jovem, Iansã, na concepção do canobrejal, uma mulher já mais madura, mais experiente, né? Tem uma outra dinâmica de vida, quer dizer, Bárbara morre virgem, né? Iansã não, tinha seus maridos, né? Xangô que o diga, né? Então, as brigas entre... Né? Quer dizer, tem toda uma relação diferente e, ao mesmo tempo, uma relação profunda, primeiro, que são mulheres, mulher que enfrenta situações de desafio, né? Que tem que lutar para a afirmação da sua própria feminilidade, tanto Iansã no panteão dos orixás, que precisa se afirmar cada vez mais, como Bárbara também, diante do seu pai, diante daqueles que queriam usurpar da sua dignidade. Então, e ali, na figura da morte, né, de Bárbara, que o raio, né, que, segundo a tradição, é um raio que é lançado sobre a cabeça do pai desse governador, eles morrem na mesma hora em que ela é degolada. Então aí entra a relação, né? Bárbara e Iansã, dos raios, dos ventos, né, dos trovões, trovoadas, e essa devoção sempre foi muito forte. A tradição diz que é uma das maiores devoções em Salvador. A Santa Bárbara é uma devoção antiga, mantida por uma família, se não me engano, de espanhóis, que ao longo da história foram sempre defendendo a devoção, mandavam celebrar missa todo ano, tinha novena, festa no mercado de Santa Bárbara, e por isso todo mundo foi se empolgando. Vê que é uma das festas que mais movimenta a gente. Pode cair o dia que for, dia 4, né? Não, o povo larga o trabalho. Pode chover, relampejar, trovão roncar, raio cair. Acho que há 2 anos atrás foi uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira, parecia feriado, né? Tava todo mundo lá. Tu chega lá às 7 horas da manhã, tem quem vai às 7, só sai de lá final da noite, né? Não é nem final da tarde, final da noite. A festa e que movimenta em vários lugares, lá da Liberdade, Sim. As diversas igrejas do centro histórico já se envolvem hoje nessa festa para celebrar. A festa de Santa Bárbara me parece
ser um os símbolos mais icônicos do sincretismo Sim. religioso, né? E Porque é impressionante. E que movimenta muita gente. Eu tento até explicar para os meus irmãos padres o quanto você tem em torno de uma mulher simples, né, de uma jovem, de uma espiritualidade, se envolve tanta gente, mesmo quem não tenha, né, nenhuma desse, não é nem do candomblé, nem é do catolicismo, mas se envolve pela mística, né, pela mágica da festa de Santa Bárbara, muito mais do que outras devoções. E você passa naquele centro histórico, quer dizer, todo mundo está envolvido, né? Cada bar, cada instituição, cada escola, todo mundo tem uma perspectiva de fazer parte dessa festa que é grandiosa e depois aquela procissão maravilhosa com tanta gente, tantos santos, o povo brigando para carregar os andores. É algo surreal, maravilhoso, realmente vale a pena. Eu fico sempre feliz de ainda poder estar fazendo parte e espero que eu possa celebrar ainda muitas vezes. Com certeza. Padre Lázaro, me diga, no seu ponto de vista, quais seriam assim, os principais pontos de aproximação entre candomblé, catolicismo, dentro dessa sua vivência? Bruno, se fosse falar de. Talvez sejam vários, talvez até os que eu pense não sejam os mais essenciais. Porém, vou tentar elencar alguns. Eu penso que um dos elementos fundamentais dessa relação candomblé e catolicismo, eu acho que é, sobretudo, a perspectiva monoteísta da religião, que para alguns acham que não, porque tem gente que acha que o candomblé seja politeísta, mas né, se alguém estudar de forma mais coerente vai perceber, né? Porque para o candomblé a presença de um Deus criador, responsável, que é a origem de tudo, isso marca profundamente para a fé cristã católica também, judaica. E isso é importante. Depois, para mim, um outro elemento que é forte é a consciência comunitária, a consciência de pertencimento a um grupo, a uma comunidade. Quer dizer, ninguém se diz do candomblé se não pertencer, e aí tem o pertencimento. Por mais que você possa ir a vários terreiros, mas você pertence a um terreiro, a uma roça, como é chamada, a um espaço, você tem as obrigações no seu lugar e isso tem que ser feito. Então, acho que a fé cristã católica também ela é muito marcada por isso, pelo senso de comunidade e que aí todo mundo precisa ser responsável pela sua comunidade, fazer valer, e tem a responsabilidade pelos outros, pelos mais velhos, pelos mais novos, então todo mundo precisa fazer isso. O candomblé e o cristianismo se aproximam muito, muito forte. Depois, para mim, um outro elemento que é fundamental a perspectiva de amor e de, poder dizer assim, de paz e de justiça que está presente, né? A comunidade cristã está sempre na luta para que o mundo viva em paz. O candomblé está sempre trabalhando a perspectiva da paz. Tem né, um orixá para poder dizer que é aquele que promove a paz. Você tem cada orixá tem uma responsabilidade de promover, de trazer o alimento. Então, para nós, para que não haja fome, para que tenha água para todos, para então essa relação ela é muito bonita, ela é muito forte, né? O cuidado que Jesus apresenta no Evangelho de a quem você deu um copo de água, a quem você deu um alimento, acolheu em sua casa, visitou, né? É Mateus 25, né? Todas as vezes que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que eu fizeste, foi visitar o preso, o abandonado, acolheu em casa, cuidou das pessoas. Para mim, acho que as religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé, e a Umbanda também bastante, tem essa característica muito forte
do cuidado, da acolhida das pessoas, do respeito aos anciãos, né? E para a fé judaico-cristã, o ancião é um respeito muito grande, né? Tanto que nós, padres, por exemplo, somos chamados de presbíteros, mas mesmo um padre jovem é chamado de presbítero, e a palavra presbítero quer também dizer ancião, quer dizer, o mais velho da comunidade. Então, mesmo um padre jovem, ele, depois de ordenado, se torna o mais velho da comunidade. Por isso, ele está à frente da comunidade, tem toda a questão do respeito. Não se toma a bênção, né, a um padre só porque é o padre, mas porque, por ser o mais velho, assim como a gente toma a bênção a uma Yalorixá, né, ou ao irmão, a gente troca as bênçãos. Quer dizer, isso para mim é forte, é bonito. E essa consciência de construir um mundo melhor. E acho que a fé cristã católica nos conduz a isso. Eu tenho uma responsabilidade pelo ecossistema, né? O Papa Francisco tem lembrado isso de forma muito forte. A ecologia é uma tarefa de todos nós, né? O mundo, né, para que essa terra viva melhor, é uma tarefa de todos nós, o cuidado. E ninguém melhor, com certeza, do que as comunidades africanas para mostrar o quanto isso é necessário, pois tem um respeito para tirar uma folha, para tirar um fruto, para mover uma pedra, né? Tem um respeito, tem uma relação, não se faz de qualquer jeito, não se mata um animal por matar, né? Tem um processo de sacralização, que tem toda uma Ritual. dinâmica, um ritual espiritual que acho que isso marca profundamente e, acima de tudo, a perspectiva do amor, né? Tem que amar. E, repito, o senso de pertencimento ele é fundamental. Ninguém pode se dizer da religião se não, de fato, pertencer. Por isso, ninguém se anuncia do candomblé sem ser iniciado, ninguém pode se anunciar católico sem ser iniciado. Também, O batismo é o que também. define a iniciação. Então, as pessoas não podem frequentar simplesmente dizer, eu sou porque deu vontade no dia, acordou e acha que deve ser. Né? Ela precisa fazer o caminho, ela precisa entrar com os pés, né? Com os dois pés na fé, para poder dizer que é. E precisa viver com os dois pés na fé para continuar dizendo que é, senão não funciona. Né? E o maravilhoso, maravilhoso. Foram pontos muito profundos de contato aí entre o catolicismo e o Certamente candomblé, existem outros elementos, mas a gente. mas uma síntese maravilhosa. E essa questão da iniciação é interessante porque no próprio candomblé, por vezes, a pessoa se inicia também no catolicismo. Não Que é? é uma relação nossa de Brasil, né? Essa questão que é muito presente aqui, que tem uma razão de ser, né? Sim. A gente sabe, mas você pode contar. Você está nessa perspectiva. Sim, sim, com certeza. Mas é muito curioso, é muito. Que muita gente tem defendido que já não precisa mais. Sim. De fato, se formos tomar apenas pela existência das duas concepções religiosas, de fato não precisa. O candomblé tem seu direito de se afirmar, de se configurar dentro da sua Sim. dinâmica, sem ficar sob o guarda-chuva da Igreja Católica ou dependendo. Mas eu sempre digo, para mim, essa questão do determinado sincretismo, que a gente chama assim, alguns preferem chamar, ou dessa dupla pertença, isso foi favorável para as duas religiões. Perfeito, concordo plenamente. Né? Porque aonde a fé cristã católica não tinha lideranças ordenadas, quer dizer, ministros ordenados como um padre, como quem manteve a fé cristã católica ali foi Dona Mariazinha, né, a benzedeira, a rezadeira, ou a Yalorixá daquele terreiro, alguém que botava o seu povo para rezar o terço, para rezar o ofício de Nossa Senhora, que tinha uma experiência religiosa profunda e que ali foi quem ensinou a fé em muitos lugares desse grande Brasil aí dos interiores. Quem manteve a fé foi seu José lá, que era aquele
né, senhorzinho que fazia lá umas bênçãos, uma oração, ou que reunia os homens de joelho para rezar ao Senhor Deus e ninguém levantava, né? Eram homens com autoridade religiosa profunda e que manteve a fé cristã católica presente, como também manteve o candomblé ou as espiritualidades presentes, aonde não chegava nem eu como padre, nem um Ialorixá, nem um Babalorixá, nem uma liderança maior, nem do candomblé, nem da fé católica. Foi essas pessoas que mantiveram a fé. Então isso foi bonito e para essas pessoas era forte, era fundamental ter o batismo, porque sabia que, sendo batizado, podia experimentar as graças da fé católica. Sendo batizado, tinha o direito de entrar dentro de um terreiro ou de receber as outras bênçãos. Não era do demônio, né, para usar essa expressão. Então, o menino, a menina não estava aberto à graça do demônio, porque a ideia de que o batismo, né, fechava a possibilidade Sim. da ação do mal, tanto que muita gente batizou as crianças dessa perspectiva, não, porque está muito traquino, porque está muito, né, o inimigo pode pegar, então vamos batizar. Que alguém pode dizer assim, mas isso era uma ignorância. Não, isso era uma sabedoria, né? A ignorância é vista hoje pelo nosso modo de ver e pelo nosso olhar anacrônico com relação à história, de dizer, não, tudo que fizeram era errado. Não, tudo que fizeram foi certo dentro da possibilidade daquilo que tinham de informação, de consciência, e tentando acertar. Eu tenho certeza de que os nossos antepassados batizaram todos os seus filhos na perspectiva de acertar, não foi na perspectiva de condenar ninguém, nem de errar. Foi para oferecer o melhor. E que se compreendia que, naquele momento, o melhor estava na perspectiva de ser iniciado numa fé que era a fé hegemônica, que era um modo de sobrevivência para não ser castigado nem ser oprimido por não ser batizado, né? Porque isso também expulsava da igreja, e para garantir que, uma vez que a igreja deixasse todo mundo sossegado, podia cultuar também, né, os seus emissários. Então, foi também um modo de resistência, foi um modo político, né, foi um modo de resistência, foi um modo de construção de uma vida melhor, de sobrevivência diante de várias realidades. Né? Dizer que era do candomblé era o quê? Ia parar na cadeia. Né? Então, tem toda essa questão. Ao meu ver, o sincretismo também foi um modo de sobrevivência, Sim, né? Sem dúvida. Porque diante da impossibilidade, da proibição de se cultuarem divindades no panteão africano, né, se dizia estar cultuando divindades vinculadas à Igreja Católica. Então, no final das contas, esse sincretismo permitiu também, né, a sobrevivência desses cultos. Sim, é isso que eu digo, por isso que eu digo então, que foi favorável às duas, né? Para manter o legado, pelo legado cristão católico, se manteve o legado africano, quer dizer, foi trazendo, e também o legado africano ajudou a impulsionar a comunidade católica. Então, sempre digo, as duas religiões devem uma agradecer a outra pelo ajuda, apesar da situação grave da escravidão. Isso não se pode negar. E que muitas vezes foi abençoado pela fé, pela comunidade cristã católica. Esse também, esse é um mal, é um pavor. O Papa Francisco tem lembrado isso. Os documentos da igreja falam também desse horror da escravização, que foi um processo difícil, doloroso, abençoado também por nós, por uma incompreensão também, por entender que a África era sempre, né, por uma cabeça europeizada, no sentido de que o continente africano não tinha nada de bom para trazer de lá, o que é um erro, né? Porque quem está no solo, no substrato da Europa é a ciência africana, né, egípcia, tudo isso, só que romperam tirando o Egito de África, poder, né? Infelizmente as questões históricas foram terríveis, mas não dá para, claro, a gente não pode negar o horror da escravidão, mas a gente pode também dizer que
esse processo sincrético ajudou a sobrevivência das duas concepções religiosas. Isso eu não tenho dúvida de falar disso. Maravilha. Eu me recordo, inclusive, que minha bisavó tinha no quarto dela, né, terço, crucifixo. Foi batizada com o nome de uma santa. Foi né? batizada, né? Santa Escolástica. E o memorial, uma menininha tá lá, né? Aberto para quem quiser. Tinha os dois nomes, né? Era Maria Escolástica, né? Acho que era, não era Maria Escolástica, né? Então, para você ver como Escolástica era irmã de São Bento, né? Por isso a relação dela muito forte com os monges beneditinos, né? Toda uma relação bonita. Isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso, porque justamente recebeu o batismo e viveu. Para mim, acho que isso é mais importante ainda dizer, e isso eu não tenho medo de dizer. Muitos dos irmãos do Candomblé viveram e vivem profundamente o seu batismo, mesmo não estando dentro da Igreja Católica. Porque viver o batismo não significa apenas estar dentro da Igreja Católica. Tem muita gente que está na Igreja Católica, mas que vive como pagão. Como tem muita gente no Candomblé que só quer os benefícios do Candomblé ou de outras concepções religiosas. Eu vejo o pai Raimundo aí sofre com o pessoal os seus filhos lá da Umbanda, os centros espíritas sofrem com o pessoal que vai lá só para buscar benefícios. Infelizmente, tem muita gente que procura a religião só por aquilo que a religião pode oferecer, né? Mas a religião é muito mais do que uma oferta de benefícios, é uma espiritualidade, é uma construção de vida, né? Então ela não pode ser um departamento da vida, ela tem que ser a vida. E muita gente quer a religião como um departamento, uma gavetinha que você vai lá, abre, consulta de vez em quando, pede, joga uma carta aqui, faz um jogo lá no terreiro, vai ao padre e pede uma bênção, vai e só quer isso. Infelizmente, muita gente só quer isso, porque só quer atos religiosos, não quer construir uma espiritualidade, não quer ter um caminho, não quer ter um pertencimento, não quer ter um comprometimento, né? Infelizmente, falta esse compromisso. Mas para quem quer ter o compromisso, claro, religião vai ser muito mais do que. Então, por isso eu sempre digo, há pessoas que estão fora da igreja que vivem melhor, às vezes até, do que muitos que estão na igreja. Mas isso não é justificativo, é claro, para ninguém achar que é melhor estar fora. Porque estar dentro é parte integrante. A convivência, a vida em família, o reconhecer, o pertencimento, a identidade da fé também é pelo fato de estarmos juntos. Né? A gente se reconhece um no outro. Né? Se cada um quiser professar sua fé sozinho, não tem quem seja para ele espelho dessa fé. Né? É diferente você encontrar uma outra pessoa do Candomblé e dizer eu pertenço, então são dois que pertencem e isso se justifica. Eu pertenço à fé católica com mais alguém que é batizado, isso me traz alento de que eu não estou num caminho isolado, eu estou na convivência. O próprio Jesus disse, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou presente. É isso que é importante, é ser mais do que um. Dois ou três é comunidade, é família, é religião. Maravilha. Aproveitando que se falou em Jesus, quem foi Jesus Cristo? O Padre Lázaro. Pergunta séria. Olha, eu fui descobrindo Jesus no caminho. Não posso dizer que eu tenha uma ciência especial sobre Jesus. A teologia vai me trazer elementos fortes para dizer ele é Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Salvador, é o Libertador. Mas eu sempre digo, essas são as expressões teológicas, mas eu sempre tento trazer para mim o que essas expressões teológicas fazem na minha vida. Porque é assim que a gente tem que viver a fé. Né? Saber que ele é uma coisa. Está lá, está escrito, tem teses maravilhosas dos santos da igreja, desde o início até agora vai se escrevendo muitas coisas. Tem revelação bíblica, histórica, mas o que tudo isso implica na minha vida? E é aí que eu preciso descobrir cada vez mais
como eu me comporto sendo alguém que tem Jesus como mestre, como guia de vida, para que eu mostre ao mundo o que é ser guiado por Jesus. E alguém que é guiado por Jesus tem que fazer aquilo que ele mesmo disse: eu, vosso mestre, fiz assim, vocês também têm que fazer do mesmo jeito. Está lá em João 13, ele diz: se eu, vosso mestre, lavei os pés de vocês, façam também, lavem os pés uns dos outros. Se vocês querem ser meus discípulos, tomem a sua cruz e sigam. Se vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lá em Mateus, ele foi perguntar para os discípulos: quem sou eu para vós? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então, Jesus é o Messias da minha vida. Todos os dias me faço essa pergunta. Me perguntar se ele é o Messias significa que ele é o libertador. Eu tenho procurado viver a libertação que Jesus ofereceu e pela qual ele morreu para que eu pudesse experimentar a graça da salvação, da libertação. Posso dizer, procurado, sim. Se tenho cumprido todas as coisas, também aproveito e me confesso. Para dizer, nem sempre a gente consegue fazer todos os elementos, mas isso não implica em eu desistir, porque eu sei que a minha humanidade também pode trazer limitações. Mas é na minha humanidade mesmo que eu quero continuar tentando, porque eu entendo que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Se Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, eu continuarei lutando para corresponder a essa graça de ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu preciso trabalhar para que essa verdade de salvação em Jesus se torne algo efetivo na minha vida, não apenas um elemento afetivo. Não quero ter salvação apenas por uma espiritualidade, por um afeto com Jesus, por um amor afetuoso que não tem implicações de transformação. Jesus pede que a gente possa ter uma vida nova, libertada. Por isso eu digo, tudo isso que eu tento fazer da relação com os irmãos, do respeito às diversas religiões, do respeito às pessoas nas suas mais profundas diversidades, nas suas opções, nas suas orientações religiosas, sexual, enfim, porque a abrangência do meu trabalho vai muito mais além só da relação religiosa, porque a gente vai encontrar de todas as formas. Tem o problema político, tem o problema dos irmãos LGBT que é mais, tem os problemas, tem a situação da mulher, tem várias questões que estão nesse jogo religioso, porque cada religião tem um modo diferente de compreender, e tudo isso vai parar na mão da gente. Tudo isso é um questionamento de como vamos nos comportar no cuidado de todas essas realidades. É justamente aí que a gente precisa continuar, e que eu faço questão de continuar mostrando o que Jesus quer de cada uma dessas pessoas, por entender que Ele é a graça que o que eu melhor posso oferecer às pessoas é aquilo que eu tenho de melhor na minha vida, que é Jesus. Se eu quiser oferecer outra coisa, que eu oferecer a mim mesmo, significa que eu não sirvo para nada. Tenho que oferecer Jesus. Então, cada pessoa que se aproxima de mim, se eu não conseguir mostrar quem é Jesus, e se a pessoa está próxima de mim por causa de mim mesmo, então ela está se perdendo, porque ela precisa se aproximar de mim como por encontrar Jesus, que significa encontrar o amor, o respeito, o cuidado, e que eu possa mostrar a ela como é que ela pode fazer isso também por causa de Jesus, e não por causa do Padre Lázaro, porque ninguém vai ser salvo por mim, mas pode ser salvo por causa do meu testemunho, da minha ajuda, do meu compromisso, do meu respeito para com as pessoas. Isso para mim é fundamental. Maravilhoso, maravilhoso. Padre Lázaro, uma pergunta. Mateus, Marcos, Lucas, João ou algum apócrifo? Qual o evangelho preferido do Padre Lázaro? Se é que tem um. Talvez, mas acho que João. João tem. Eu gosto dos sinais. Eu sou uma pessoa que gosta muito dos No sinais. princípio era o verbo. E o Evangelho de João é chamado Evangelho dos Sinais, e ele traz muitos elementos, as bodas de Caná, o prólogo era o princípio, era o verbo, quer dizer, tudo está aí. Depois ele traz a questão
do cego de nascença, que para mim acho que é uma coisa da mulher, né? Jesus, então, no Evangelho de João, ele vai trazer todos esses elementos, né, da ceia, depois ali vai trazer do lava-pés, né? Hoje, a festa de Santa, né, nesse dia, né, 29, que a igreja celebra Santa Marta, né, quer dizer, ele vai falar justamente da questão de Santa Marta, né, que é a ressurreição de Lázaro, né? Quer dizer, tem todos os elementos que são importantes, né? E no final, para mim, acho que no final ainda do Evangelho de João, dois elementos são importantes, bem fortes, né? Além do capítulo 17, que é uma oração chamada oração sacerdotal de Jesus, que é fantástica, e é nessa oração que ele reza pela unidade, né, entre as religiões, entre todo o povo, e para mim esse capítulo é maravilhoso. É justamente quando ele pergunta a Pedro, tu me amas, né, lá no finalzinho do Evangelho de João, e ele termina o Evangelho dizendo, como meu Pai me enviou, eu envio vocês, para dizer, a missão que eu recebi é a mesma que eu dou a vocês. Vão e levem o Evangelho para o mundo, vão e façam o melhor para que o mundo cresça mais. Então, para mim, esse Evangelho marca e vai ajustando junto com os outros. Os Evangelhos apócrifos, eu gosto de vários elementos que estão na tradição da igreja. Por exemplo, algumas festas, como a festa de São Joaquim e Santa Ana, vem dos evangelhos apócrifos, a vida de José está nos evangelhos apócrifos, né? Os dogmas marianos partem dos evangelhos apócrifos, muitos deles. Então, tem vários elementos da tradição da igreja, ele é colhido de uma tradição que também se aprende nos evangelhos apócrifos ou que era um costume da igreja. Mas o evangelho mesmo, para mim, acho que João é um dos que marca profundamente. Eu sou apaixonado. Maravilha. O Evangelho de João realmente é diferente, né? Visivelmente diferente dos outros três. Sim. Tem uma narrativa diferente. E por falar em João, João também escreveu o Apocalipse. O Apocalipse diz, ou pelo menos permite que se entenda, que Jesus teria dito que voltaria. Ele volta, Padre Lázaro? Graças a Deus. Não me abandone aqui. Com certeza. E é interessante porque João escreve tanto o Evangelho, o Apocalipse e mais 3 cartas ainda, né? Duas ou 3 cartas. Apóstolos. Né? E, justamente, o Apocalipse, que se transformou depois num texto pesado, ou para assustar, não. Ele é, na verdade, o livro da esperança, né? Às vezes, para dizer, aquele que confia, aquele que crê que Jesus é o Senhor e o Salvador, pode esperar nesse Jesus que ele volta para finalizar a obra que Deus começou lá desde o começo da criação. Então, a perspectiva nossa é essa. O Apocalipse, quando fala de várias figuras difíceis, cavalo alado, a besta, né, essas coisas todas, é um olhar para a realidade do momento. É uma reflexão sobre o Império Romano, que é um império que tentou ser o dono de toda a humanidade, que destruiu a humanidade com suas perversões, e que agora é preciso que essa humanidade seja purificada e transformada. Por isso que está lá, né, na grande multidão que lavou, né, e alvejou suas vestes no sangue do Cordeiro, que é salvo. Então alguém dizer, não, só vai ser salvo 144 mil. Não, vai ser salvo todos aqueles que confiarem em Jesus. Por isso que ele é o livro da esperança. Aqueles que nele confiam e o buscam serão salvos. Aí alguém pode perguntar, sim, mas os irmãos que frequentam outras religiões serão salvos por causa de Jesus? Eu sempre digo, a morte de Jesus não foi para os católicos, né? Jesus não morreu para os católicos, Jesus morreu pela humanidade. Então, a humanidade será tocada pelo caminho e pela morte de Jesus de alguma forma. Isso, como vai ser feito, eu deixo na mão de Deus, né? Não sou eu que vou dizer como Deus vai agir.
Mas eu posso lembrar sempre, e a igreja, a teologia da igreja também lembra, a morte de Jesus não é reservada, não é um presente para a fé cristã católica, é um presente para a humanidade. A gente entende Jesus como aquele que oferece sua vida para salvar a obra-prima que Deus criou, que foi o homem e a mulher como sua imagem e semelhança. Então, como isso vai tocar e vai atingir as pessoas das outras religiões, se será pela conversão, será pela mudança, ou só no final dos tempos, cada um que estiver na prática do bem, da justiça, do amor, da verdade, esses também serão atingidos pela obra redentora de Jesus. E isso é que é fundamental. Então, para a gente pensar, todo mundo tem que daqui até a volta do Senhor se converter e virar católico, eu não tenho nenhuma perspectiva de pensar isso, nem de achar que isso deva acontecer. Para mim, o que deve acontecer é todo mundo, todo ser humano precisa aprender a praticar a justiça, o amor, o respeito, a solidariedade, o cuidado com os outros. Isso são princípios fundamentais que é trazido pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isso é que é necessário. Então, que ele volte logo. Será que ele seria reconhecido? Eu creio que da forma como vai voltar, a perspectiva bíblica, ele não voltará de novo do jeito que veio a primeira vez, para poder Nova enfrentar, Jerusalém? para enfrentar toda essa realidade, para se deixar descobrir, não. A perspectiva nossa é que ele voltará já dizendo Quem é? quem é. E daí, quem está com ele está, quem é contra, é contra. E aí vem o juízo final. Eu espero estar pronto para enfrentar o juízo final do lado dele, com certeza. Maravilha. Qual a passagem da vida de Jesus preferida? Uma passagem preferida da vida de Jesus são tantos. Tem alguma que seja assim mais de estimação, mais, enfim, naquele momento ali, aquela pela qual você tem mais afeição? Não, eu gosto muito, lembrando da festa, né, do encontro dele na casa de Betânia, na casa de Marta, Lázaro e Maria. Mas Depois que ele ressuscita Lázaro? Não. Quando ele visita e que Marta está preocupada em fazer as coisas, comida, e que ela vai reclamar porque Maria está sentada aos pés de Jesus, e Jesus diz para ela: tu te preocupas com muitas coisas, só uma é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, e a melhor parte é estar com Jesus e não fazer coisas para Jesus. Porque às vezes nós achamos que devemos fazer coisas para Deus. Tem muita gente que se esforça em querer fazer coisas para Deus para agradar. Às vezes até as promessas nossas, né? A gente faz promessa tentando agradar Deus. Deus não necessita dos nossos agrados, Deus necessita do nosso testemunho de fé, que é bem diferente de fazer agrados para Deus. Ou eu aprendo a amar na perspectiva de Jesus, ou não adianta eu querer fazer parecer que eu amo só para poder ser agraciado por um bem. Então, se eu faço uma caridade, eu não devo fazer a caridade esperando retorno. Eu faço a caridade porque Jesus disse que eu preciso ser caridoso, não pelo retorno que ela vai trazer. Eu respeito o irmão de uma outra religião porque eu preciso reconhecer que você é meu irmão e não porque eu espero que Jesus vai me dar uma bênção por causa disso. Então, se eu vivo isso com a consciência de que eu devo fazer como regra de vida e não como meio de barganha ou de comércio para receber uma graça de Deus, isso ganha um outro sentido, totalmente diferente. Então, escolher a melhor parte é escolher estar com Jesus. E para mim, uma segunda, o segundo texto que para mim acho que é fundamental é o encontro de Jesus com a samaritana. Né? Encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, a água da vida, quando ele diz, né, se você soubesse quem está te falando, você pediria e ele te daria a água viva para você beber e nunca mais ter sede.
Então, não ter sede das coisas desse mundo e beber da água de Deus e de água, né? Somos duas religiões que entendemos muito bem o que a água representa e é fundamental. Então, ter água significa ter religião, né? Se é ter água significa ter espiritualidade, ter axé, né? Ter tudo. Quer dizer, se ter água, tem a possibilidade de ter tudo, porque a mata precisa da água, as folhas precisam da água, né? Tudo, tudo, na verdade, da nossa fé está em torno da água, né? Nós nascemos da água e nós seremos banhados até o dia da morte das águas também, na graça de Deus. Então, isso aqui é importante. Receber a água. E Jesus escolhe a água como símbolo para dizer o que eu mais posso dar de valor para aquele que crê em mim é uma água de vida, para que tenha vida e vida em abundância, como está lá em João 10:10. Maravilhoso. Sem água não há vida, né? Então, Padre Lázaro, já estamos encaminhados aí para o final, mas antes eu queria só te pedir assim porque pelo que eu estou entendendo, e eu concordo da sua toda essa narrativa, né, as lições de Jesus Cristo sobre amor, sobretudo sobre, né, amor, né, que estão ali no Novo Testamento, e aí eu queria entender um pouquinho como é que você enxerga o Novo Testamento frente ao Velho Testamento. Então, esse entendimento sobre essas duas divisões fundamentais ali da. Se nós olharmos os textos fora do contexto, nós vamos dizer que são dois textos em conflito, porque o Antigo Testamento vai mostrar um Deus talvez até mais vingativo, um Deus que, né, manda fogo sobre, como lá está lá, Sodoma e Gomorra, um Deus que castiga. Então a gente vai tomar. Então, é preciso entender que o contexto do Antigo Testamento é um contexto da descoberta da presença de Deus, que vai se mostrando, que vai se revelando, que aos poucos vai dizendo: sou eu, diz lá para Moisés, sou eu, né, o Deus de seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E o povo tinha uma consciência de que a presença de Deus estava tão entranhada na relação que Deus também estava na guerra, Deus também era quem defendia matar, a luta, que se tem toda uma realidade. Porém, se a gente olha o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como às vezes se prefere chamar, como uma preparação para a chegada, para a manifestação real do amor de Deus, da presença de Deus. Então, o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, ele prepara para que Jesus possa ser apresentado. Ele prepara todo um caminho, vamos encontrar isso lá em Isaías, os profetas. É por isso que na transfiguração, está no Novo Testamento, sobretudo em Mateus, quando Jesus se transfigura e que aparece, né, O deserto. uma luz radiante ali no deserto, da luz, aparece ao lado dele quem? Moisés e Elias. Então, o sentido é de dizer, agora em Jesus está a concretude daquilo que o Antigo Testamento quis apresentar. O que o Antigo Testamento quis apresentar? A profecia, quer dizer, as promessas de Deus, e as leis que Deus queria colocar na consciência do seu povo. Por isso que Moisés é o legislador, Elias o profeta. Agora, para dizer, Jesus é a unidade da lei e dos profetas. Porque está lá, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamado da Torá, justamente é para dizer, aqui está a lei. Depois vem todo o profetismo. Então, os profetas tinham como tarefa ensinar a lei. Então, a lei de Deus está definida,
com os testamentos, com os mandamentos, os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, depois repete em Êxodo, em Deuteronômio, e os profetas vão ajudar o povo a entender o que é que Deus queria, justamente porque perdeu a noção dos mandamentos de Deus. E nos mandamentos de Deus não tem nenhum mandamento que mande fazer o mal. Nos mandamentos, lá em Êxodo, ainda no início, não tem nada dizendo que Deus mandou matar, ou que Deus é vingativo, que Deus vai destruir. Então, a relação do povo, a convivência do povo com Deus, que foi trazendo uma configuração de um Deus que nem sempre é o Deus que Jesus mostra, mais paciente, amável, atento às necessidades. Mas essa é a verdade de Deus em Jesus. Por isso que ele diz, eu vim para revelar o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro sentido da lei. O verdadeiro sentido da lei é dar vida. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, não há um elemento discrepante entre o Antigo e o Novo, no sentido, se a gente olhar dentro do seu contexto, se a gente olhar os livros isoladamente, ou se romper com essa perspectiva da revelação de Deus como Senhor de misericórdia, de amor, de paz, e que também é juiz, claro, para a gente não pensar que, eu sempre digo, pensar em Deus misericordioso não significa pensar em um Deus bonachão, um Deus que diz, pode continuar fazendo todas as perversões e maldades, que está tudo bem. Não é isso, né? Quem opta pelo erro e é responsável pelo seu erro. Né? Quem opta em matar, né? Cada dia a gente está vendo aí, se alguém mata, se alguém destrói, tem que responder. Não tem como escapar. Por mais que se tenha o perdão espiritual, mas há um erro objetivo de alguém que tira uma vida. E ele precisa responder por essa vida que ele tirou. Isso na perspectiva espiritual e na lei de Deus também, as exigências são as mesmas, ou talvez até mais profundo ainda. Mas a vontade de Deus não é condenar o seu povo, é salvar. Mas para ser salvo é aquele que deseja ser salvo. Quem não deseja ser salvo, quem prefere ficar no pecado, na maldade, não pode esperar no finalzinho lá, até mesmo porque nós não sabemos quando é o nosso final. Estamos vivos agora, esperamos ainda ficar aqui mais muitos anos, mas não está em nossas mãos, né? Nossa noite pode terminar hoje, nossa vida aqui nesse mundo, nesse plano, pode terminar agora. Né? Pode acontecer. Os irmãos que morreram no Rio Grande do Sul não esperavam que teria aquela catástrofe, né? E várias outras situações. Então, tudo isso tem. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai, estejam preparados. Vocês não sabem o dia, não sabem a hora. Então, a hora de fazer o bem é agora. A hora de construir justiça, paz, harmonia, fraternidade, respeito é agora. Não dá para esperar para depois. Não é amanhã que eu vou amar as pessoas de outra religião. Eu preciso amar agora, eu preciso respeitar agora, porque amanhã não tem mais tempo. O amanhã, o ontem já foi, não volta mais, a gente não traz de volta, só memória, só lembrança, para aprendizado para o que vamos fazer hoje. E amanhã, só se Deus nos permitir de novo acordar. Eu espero que Ele permita por muitos e muitos dias. Com certeza. Maravilha. Eu falei demais. Mas... Nada. Maravilha, Padre Lázaro. Então, mais uma vez, gratidão profunda pela sua presença. Se quiser, fica à vontade para fazer alguma consideração final. Enfim, e onde é que as pessoas também te encontram? Eu só quero mesmo agradecer, Bruno, que acho que é a oportunidade, agradecer a você pela oportunidade, pelo convite, pela honra de poder abrir esse projeto, que para mim, tenho certeza que será muito bonito e significativo. Espero que outras tantas lideranças e outros irmãos, outros convidados possam sentar a esta mesa e possam falar de coisas certamente grandiosas e possam até conseguir explicar de modo mais tranquilo do que aquilo que eu pude explicar, mas eu fico honrado realmente
e louvar a Deus por isso, né? Dizer, como diz o Instituto, lá do pé, né? Quer dizer, agradecer realmente a você, agradecer a sua raiz religiosa, né? E aí aqui saudar, né, com muita alegria a mãe Menininha, a mãe Carmen, a mãe Ângela, né? Então dá para a gente trazer o matriarcado todo presente aqui, agradecer e louvar. E desejar, com certeza, felicidade ao projeto, a todos que aqui estarão, me colocar sempre mais à disposição. Eu trabalho na Igreja do Rosário dos Pretos, e a terça-feira e domingo é os dias melhores para me encontrar lá. As terças-feiras, sempre às 18 horas, tem a missa. Essa é a missa mais festiva, mais animada, mais visitada pelos turistas. Mas no domingo também, às 9 da manhã, tem a missa dominical, que é muito bonito também, é muito importante. Ou no Santuário de São Raimundo, que é uma igreja também significativa, porque ali tem uma devoção muito especial a São Raimundo. São Raimundo é um santo que foi arrancado, né, do ventre de sua mãe. A mãe veio a falecer e ele foi tirado pelo tio à força, por isso que é chamado Raimundo Nonato, né? Uma palavra italiana para dizer nonato, quer dizer não nascido, né? E ele é cultuado por muitas pessoas, sobretudo para os partos difíceis, né? E para várias coisas. Então é um santuário muito bonito e tem o Santíssimo Sacramento exposto durante todos os dias para adoração. Então pode nos encontrar lá todos os dias às 11 horas, tem a missa. Não sei até quando estou nessas comunidades, mas enquanto a gente está, apareçam lá para ver a gente. Eu não convido para ir no cemitério, não é que o povo não gosta que eu convido para ir no cemitério, mas eu também Os outros dois, trabalho né? no cemitério. Mas passa numa das outras igrejas que vai, se não me encontrar, vai encontrar no cemitério. Espero que ninguém precise me encontrar no cemitério já por causa da morte, mas porque também eu sempre digo para as pessoas, o cemitério é lugar de vida, né? A gente que fica pensando no cemitério sempre como lugar de morte, mas o cemitério é lugar de vida, porque é ali onde a gente pode pensar ainda muito mais sobre a vida. É ali que a gente pode, de fato, imaginar, poxa, quando serei eu? E o que é que eu estou fazendo hoje com a minha vida para com a hora que chegar a minha morte? Então, se a gente pensasse o cemitério como lugar de vida, a gente mudaria muitas coisas, até mesmo no nosso modo de agir, né, com as pessoas, para repensar tantas coisas que a gente faz, às vezes, tantas maldades, tantas perversidades que a gente sente, ou tanta prepotência, tanto orgulho que às vezes a gente se incha de orgulho e esquece que a gente vai virar pó igual aos outros que estão ali. Então a gente precisa ficar atento a isso para não perder de vista a graça de Deus. Então que Deus abençoe e proteja. Muito obrigado, alegria a todos os seus amigos que venham a poder ouvir esse podcast, que possam ter ajudado a pensar em muitas coisas. Espero ter pelo menos provocado a reflexão no coração de muita gente, e cada um vai vivendo a fé conforme é possível. Mas espero que o possível seja fruto da vontade de cada um de acertar e fazer o melhor para si, para Deus, para a humanidade. Maravilhoso, maravilhoso. Gratidão, Padre Lázaro. Deus abençoe. Amém. E até a próxima.